Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer agora uma revisão para a nossa prova, né? Já explicando um pouquinho sobre o conhecimento para Aristóteles, comparando com Platão. O conteúdo que não deu tempo de ficar bem claro na sala de aula. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês na hora da prova. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é fazer uma revisão sobre as formas de governo para o Platão, tá? Que isso também vai cair na nossa prova. As formas de governo para Platão. A melhor forma de governo que Platão defendia era a aristocracia. Quando a gente pensa hoje em aristocracia, a gente pensa em grupo de políticos governantes que têm dinheiro, né? Os aristocratas, a gente já pensa, são pessoas de muitos bens. A aristocracia, no caso aqui, seria uma aristocracia intelectual na Grécia para Platão. Ou seja, seriam aquelas pessoas que estudaram até os 50 anos, mais ou menos, se tornaram filósofas e iriam fazer parte do corpo de magistrados, né? Então, a aristocracia, quando ela é corrompida, ela pode se tornar a timocracia ou oligarquia, ou seja, é esse grupo de aristocratas que governa em benefício próprio, né? O que seria, então, para Platão, a politeia? Seria o governo de muitos, mas não o governo de todos. Porque se fosse o governo de todos, se tornaria monarquia. E é uma das formas impuras de governo que ele considera, né? Desculpe, se tornaria democracia, perdão. E é uma das formas impuras que ele considera, tá? Então, a democracia seria a forma impura da politeia, onde todos participam. A monarquia também é uma forma de governo pura se for governado, se o rei pensar no bem de todos, né? Não no bem próprio, tá? Se ele governa com tirania, aí ela já se torna a pior forma de governo. Bom, mais ou menos aqui, acho que basta isso para fazer uma revisão sobre as formas de governo. Ainda em Platão, eu gostaria de falar que a principal, ou melhor, a forma de governo defendida por ele na cidade utópica que ele criou na Calípolis é a sofocracia. O que significa sofocracia? O governo do sábio, ou seja, é o governo onde o filósofo se torna rei ou o rei se torna filósofo, né? Bom, esse rei filósofo ou filósofo rei, ele é aquele que se libertou das amarras da caverna, da escuridão, da mentira, das trevas e encontrou a verdade. E esse cara que encontra a verdade para o Platão, ele tem a grande missão de retornar à caverna e tirar dali os seus companheiros que estão na mentira, na escuridão, tá? Então ele deve retornar à caverna e libertar os outros, certo? Essa é a missão do político, né? É encontrar a verdade e tirar os outros da mentira, fazer com que os outros também conheçam a verdade, tá? Olhando a caverna pelo aspecto político, seria mais ou menos isso. Pessoal, finalizando aqui essa parte de Platão, nós vamos passar para o Aristóteles, tá? O Aristóteles foi um importante filósofo grego, discípulo de Platão, era chamado de Estagirita, né? Porque ele nasceu em Estagira, uma colônia grega, tá? Filho de descendente de uma família de médicos, biólogos, tá? Então ele muito cedo se interessou pelas ciências naturais. E aqui na tela vocês podem ver as grandes contribuições que foram deixadas por Aristóteles para a humanidade, né? Zoologia, medicina, psicologia, física, retórica, lógica, a ética, política, enfim, são várias as contribuições, porque ele recebeu uma formação, uma educação fundamentada nas ciências naturais por conta da sua família. Logo, ele vai contribuir muito para as ciências naturais, tá bom? Bom, um pouquinho sobre a vida de Aristóteles, tá? Com 17 anos, então,
Ele foi estudar em Atenas, na academia de Platão. Era o discípulo predileto de Platão. Inclusive, Platão falava que a academia dele era composta por duas partes, né? O corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Bem interessante. A teoria de Aristóteles, de forma geral, é uma refutação à teoria de Platão, tá? Aí vocês podem ver na imagem, enquanto Platão aponta para o céu, Aristóteles aponta para o chão. Ou seja, Platão defendia a ideia de que o mundo real e verdadeiro estaria no mundo das ideias, né? Que existia um mundo verdadeiro, mundo das ideias, e o mundo falso, o mundo de opinião e mentiras, que seria o mundo sensível, né? O mundo material. Enquanto Aristóteles defende a ideia de que nós podemos conhecer as coisas a partir dos sentidos, tá? São os sentidos que captam o conhecimento no próprio mundo em que vivemos. Nós não nascemos com as ideias que trouxemos do mundo das ideias. Isso é uma teoria platônica. Nós não nascemos com nenhum conhecimento. Daí os nossos sentidos, a partir da experiência, é quem vai formar em nós esse conhecimento, tá? É quem vai formar em nós a substância, a ideia de tudo que a gente traz na memória, né? Bom, ele ficou 20 anos por ali, na academia de Platão, tá? Depois foi rejeitado por ter sido considerado estrangeiro. Com a morte de Platão, ele sai de Atenas, volta para Macedônia. Então, ele encontra Alexandre o Grande, que tinha 12 anos na época, né? E a pedido de seu pai, Filipe II, ele vai ser o precursor de Alexandre, tá? O professor de Alexandre. Durante muito tempo ele fica ali trabalhando com a educação de Alexandre, tá? Depois ele, durante o período de conquistas de terra, quando Alexandre assume o poder, Aristóteles retorna para Atenas, funda uma escola filosófica chamada o Liceu, tá? Por volta do ano 335, mais ou menos. Ali no Liceu, eles tinham o hábito, o costume de estudar enquanto caminhava pelo jardim do Liceu. Por isso, ficaram conhecidos como peripatético, né? Peripatético. Aristóteles trabalhou e deu aulas ali por volta de 12 anos, mais ou menos, né? Desculpe, 12 anos com o Alexandre, né? Depois ele retorna para Atenas e funda ali o Liceu, tá? São essas as principais ideias sobre Aristóteles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de estudar também pelo livro, pelas atividades dadas. Fiquem com Deus e até, se Deus quiser. Boa prova!